dia, feliz sexta-feira de feriado, o povo dormindo mais um pouquinho, curtindo o feriadão. E nós aqui falando de como acessar a vontade perfeita de Deus. Nós aqui amadurecendo um pouco mais, dando um passo um pouco mais adiante para entender o que nós podemos fazer para ajustar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar e até o nosso jeito de sentir, para ajustar isso à vontade perfeita de Deus. Nós estamos aqui falando sobre os traços de caráter essa semana e hoje falando do último traço de caráter, que é o traço de caráter formado ali por volta dos 5 anos de idade, 4 anos e meio até 5 anos e meio, que é o traço rígido. Então, desde o início falamos que é um processo de mielinização, ou seja, de amadurecimento mesmo do corpo, que começa no cérebro, dentro da barriga, e vai descendo, né, por toda a medula ali e chega até a região sacral, onde vai formar esse último traço de caráter, que é o traço de caráter rígido. E nós estamos nos inspirando essa semana num versículo, um único versículo da Palavra de Deus, que está em Gênesis 1:26. Na verdade, essa é a chave poderosa para acessar tudo que Deus tem para nós, está contido nesse versículo, explicado durante a Bíblia inteira, que é o Gênesis 1:26, que fala sobre a nossa verdadeira identidade. Quem sou eu? Quem é você? Está explicado aqui em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que se rasteja sobre a terra. Nós fomos formados à imagem do Deus vivo, nós somos imagem e semelhança de Deus, mas com um poder especial. Qual é o poder que nós temos? O poder de dominar sobre todas as coisas. E por que muitas vezes nós não conseguimos dominar? Às vezes nós não dominamos como uma emoção, né? Sabe quando supita, quando explode, nós não dominamos sobre uma emoção. Nós não dominamos às vezes sobre alguma situação específica, sobre algum tipo de relacionamento que está às vezes nos atormentando. Quando nós não estamos no controle, no domínio de todas as coisas, nós estamos saindo da posição. Então nós temos uma posição de domínio, dominar sobre todas as coisas. Isso é a primeira ordem que Deus deu para nós, né? Nós somos imagem e semelhança para dominar. E muitas vezes nós não estamos dominando. E onde que os traços de caráter entram nessa história? Eu falei na segunda-feira do primeiro traço, terça, o segundo, só falamos de 4. Hoje nós fechamos com o último traço de caráter, que é o caráter rígido, formado ali por volta dos 5 anos. Então, onde que isso pode nos ajudar? Pode nos ajudar que a gente vai entender a gente mesmo. Então, o nosso corpo, o formato do nosso corpo, explica como a nossa mente funciona. E isso é usado por Deus para cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Então, olha só, nós temos um propósito para cumprir na Terra. E para esse propósito, nós precisamos de algumas habilidades, nós precisamos de ser quem nós somos. Então, nós não somos quem nós queremos ser. Nós não podemos ser tudo o que nós queremos ser, mas nós somos o que nós nascemos para ser. E o nosso corpo explica isso, explica o que nós nascemos para ser. São os traços de caráter, né? Então, hoje, entendendo um pouco mais sobre o traço de caráter, nós podemos nos entender e agir da forma que nós nascemos para agir. E onde é que é formado isso? Eu falei um pouquinho essa semana, né? É formado através dos traumas. Então, os traumas que nós passamos na nossa vida, por exemplo, se tentaram te abortar, se você não foi amamentado por sua mãe, se você foi manipulado pelos seus pais ali por volta dos 3 anos de idade, então tudo que acontece, se você foi desfraudado errado, se você foi desfraudado com vergonha, com humilhação, tudo que acontece, que se olhando de fora parece coisas ruins, então, nossa, coitado, foi desfraudado de forma errada, foi desmamado de forma errada. Todos os traumas que acontecem em nossa vida, Deus usa isso para um bem maior, como ontem eu citei Santo Agostinho, né? Então, todo o mal, ele é convertido a um bem maior por Deus. Então, os nossos traumas fizeram a gente, nos fez como nós somos. E isso é usado como recurso nas mãos do Senhor, para que a gente seja tudo aquilo que nós nascemos para ser. E o que acontece ali por volta dos 4 anos e meio, 5 anos, que forma? Qual é o trauma que pode acontecer ali, que forma o traço de caráter rígido? Lembrando que nós temos os 5, só a porcentagem que muda, né? Então, o que aconteceu ali? Aconteceu o seguinte: a maturidade, ou seja, a mielinização, está ali já na região sacral, ali na altura dos genitais.
e ali começa a amadurecer aquela parte ali. Sempre que o amadurecimento chega, ele começa a perceber alguma coisa diferente naquela área. E nessa época, a criança começa a perceber, primeiro ela começa a perceber os próprios genitais, né? Mas de uma forma muito infantil, muito inocente, como se fosse uma cosquinha, começa a perceber só que porque está amadurecendo aquela área ali. Mas ela entende ali agora que todo mundo tem um par. Vovó tem um par, a vovô é o par da vovó, a mamãe tem um par, o papai é o par da mamãe, a titia tem um par, todo mundo tem par. O mundo vive em pares. Mas e eu? Quem é meu par? Né? Aí eu fico sem par, então eu percebi que eu estou sem par. Nessa hora eu escolho um par. Quem é o homem que está mais próximo de mim como menina? O meu pai. E se você é menino, qual é o homem que a mulher que está mais perto de você? Menino, a mamãe. Então nós criamos então um par com ou a mãe ou com o pai, de acordo com o nosso sexo. E aí nós começamos a entender que nós somos o par mesmo. E aí quando o pai fala, por exemplo, assim com a menina, princesinha do papai, bonequinha do papai, ou então a mãe também fala, né, o príncipe da mamãe. Isso vai reforçando nessa fase de que sim, meu pai é meu pai. Ou então, se menino, minha mãe é meu pai. Só que ali acontece uma coisa complicada. Ela forma na cabeça dela que o par é o pai ou a mãe. Mas na hora, por exemplo, de ir dormir, com quem que o pai dorme? Com quem que a mãe dorme? Então, nessa hora, ela se sente excluída. A dor do traço de caráter rígido é a dor da exclusão, que nós podemos também dizer como ser trocada por uma opção melhor. Esse é o grande medo de quem tem um traço de caráter rígido. O tempo todo, ser trocado por uma opção melhor. Eu já falei com vocês que o meu traço de caráter rígido empata com o oral. Então eu tenho 28% de oral e 28% de rígido. Então eu vou falar de uma coisa que eu vivi isso durante a vida inteira e eu não sabia qual era a explicação. E eu não entendia como é que eu funcionava. Gente, é libertador você entender como é que você funciona. Libertador. Então hoje eu sei porque eu sempre tive medo de ser trocada, sempre tive medo de não ser boa o suficiente. E isso traz uma pressão muito grande. E agora eu vou falar as características, para você entender se você é mais rígido ou não. O rígido, ele tem mais harmonia no corpo. É aquela pessoa que você pode chamar de bonita. Mas a gente não gosta de falar bonito ou bonita, porque vai muito do gosto. Né? Quando fala bonito, beleza, tem muito a ver com o que você gosta. Então falar bonito não é muito correto. Mas, por exemplo, o rosto é harmonioso. Normalmente tem essas partes aqui, ó, do mesmo tamanho. É uma característica. Tem esse vinco aqui que a gente tenta fazer também com maquiagem, né? As mulheres tentam aumentar isso aqui. Então, isso aqui é um traço da rigidez. Muitas pessoas, homens e mulheres, têm até uma divisão na barriga, assim, ó, um traço dividido na barriga, mostrando o quê? Que o rígido está dividido o tempo todo. Dividido como? É assim, ó. Se eu estou no trabalho, eu me sinto culpada que eu deveria estar com a família. Se eu estou com a família, eu penso que eu deveria estar no lazer. Se eu estou no lazer, eu não me sinto confortável porque eu estou lembrando que eu tenho trabalho para poder fazer. Então, o tempo todo a gente está dividido entre alguma coisa. Essa divisão ela pode ser inclusive com pessoas, né? Quando a pessoa está muito na dor, ela começa a achar uma alternativa melhor fora do relacionamento. Então é uma coisa meio complicada. Mas mesmo fora isso, o tempo todo está dividido. Então, por exemplo, o meu casamento não está muito bom, eu me mato no trabalho. Que aí eu fico bem, né? Exatamente, Débora, você deve ser bastante rígida, porque uma característica da mulher rígida é o corpo violão. Então, cinturinha que marca bem, né? E vai ali para a altura do quadril ali já também com a diferença. Então, por exemplo, as mulheres, homens também, né? Tem aquela curva atrás, assim, nas costas, assim, né? Então tem aquela curva depois do bumbum, fazendo a pessoa ficar mais empinada, né? Para que isso? Para ser a melhor opção. Então a menina começa a desenvolver, o menino começa a desenvolver características, né, atraentes, atrativas. Inclusive a pessoa que tem uma rigidez mais alta tem uma sex appeal bem alta. Então tem que ter cuidado com isso, porque as pessoas inclusive confundem. Então, porque as pessoas chamam mais atenção, os rígidos chamam mais atenção. E isso às vezes é confundido pela outra pessoa como se tivesse algum interesse. Não, é porque chama mais atenção mesmo. Então, o que esse perfil rígido gosta? Gosta de chamar atenção mesmo, gosta de palco, gosta de aplausos, gosta de estar chamando atenção. Isso é bom para quem tem rigidez. Então, nós devemos procurar, por exemplo, trabalhos que tenham aplausos, que tenha palco, maneira de dizer, né? Pode ser palco mesmo, pode ser simplesmente
aparecer. O rígido, ele não gosta de bastidor, ele gosta de estar na frente, de receber realmente os aplausos, e ele faz tudo muito bem feito para merecer esses aplausos, né? O rígido, o perfil rígido alto, extremamente exigente consigo mesmo. E isso pode ser uma dor. Por quê? Porque nunca está bom o suficiente. Por quê? O que está por trás dessa dor do rígido? Eu não posso ser trocado por outra opção. Isso não é só relacionamento, não, é tudo, tá? Relacionamento de amizade, de trabalho, de tudo. E também no casamento, no relacionamento conjugal. Então, eu estou o tempo todo tendo que mostrar que eu sou uma boa opção. Então, eu tenho que estar mais bonita, eu tenho que chamar mais atenção, eu tenho que ser mais profissional, eu tenho que ser, o melhor trabalho tem que ser meu, mais. Eu sempre fiz menos do que eu poderia fazer. E isso gera uma pressão muito grande em cima do rígido, né? E aí traz a dor do rígido. Então, nós temos todos os traços, nós temos a dor e o recurso. Quando eu estou na dor, esse traço me traz sofrimento, é dor. Eu tenho que estar o tempo todo, não consigo relaxar, porque eu tenho que estar mostrando o tempo todo o tanto que eu sou bom, eu não consigo relaxar, minha vida é pesada. Então tudo é insuficiente. Quando eu estou no recurso, eu faço o melhor, mas com equilíbrio. Eu evito ficar triangulando o tempo todo, achando que eu tenho que estar aqui, que tenho que estar ali, que eu tenho que ter duas opções o tempo todo. Eu paro com isso. E eu uso, por exemplo, gostar de palco como uma coisa boa que pode favorecer muitas pessoas. O tempo todo ele tem que dar conta de tudo, ele tem que ser bom em tudo, ele tem que ser o melhor em tudo, e nunca é suficiente. Então o rígido, muitas vezes, por exemplo, se você tem, Débora deve ser como eu tenho isso, né? O traço oral forte e o rígido alto também forte. Então são dois traços que às vezes ficam brigando. Por quê? O oral quer conforto, o oral quer colo, o oral quer gente, o oral quer abraço, o oral quer conversar, e conversa até demais às vezes. E o rígido vai pra cima com tudo, tipo, cuidado, você não pode relaxar, você não pode ficar tão à vontade assim na vida. Você tem que produzir, você tem que ser bom, você tem que emagrecer, você tem que ser bonita, você tem que ser profissional, você tem, e isso gera um estresse muito grande. Então, o perfil rígido, ele é maravilhoso quando está no recurso. Qual é o ponto mais forte do recurso do rígido? Execução. Quem tem um perfil rígido alto, nós que temos o perfil rígido alto, nós somos muito bons em fazer. Então, se tem alguma coisa para fazer, a gente vai lá e faz. Nós somos executores. Então, assim, tipo, preguiça não tem muita avesa aqui, porque a gente vai lá e faz, a gente vai lá e executa, a gente faz bem feito. Mas, se a gente não tiver isso controlado, isso vira uma loucura, uma doideira na nossa cabeça, na nossa vida, e aí a gente sofre muito. Tem que ter cuidado quem é essas duas, quem tem oralidade e rigidez alta, tem que ter cuidado para não colocar o oral na dor, porque às vezes a rígida está tão na dor, tem que ser tão boa em tudo e ser tudo perfeito, que coloca a oral muito na dor. E onde é que a gente desconta? Na boca. Quando a gente faz isso, a dor é tão grande da oralidade que a gente vai para o excesso de comida, né? Então tem que estar tudo no equilíbrio. Todos os nossos traços, eles são muito bons quando estão no recursos e trazem sofrimento e afasta a gente da vontade de Deus quando nós estamos na dor. Então nós temos que ter cuidado com cada traço para fazer com equilíbrio, para que a vida funcione, flui e que a gente faça o que Deus nos colocou para fazer. Então, baseado nos nossos traços de caráter, nós temos um propósito para cumprir nessa vida. Quando nós acolhemos os nossos traços de caráter, nós estamos acolhendo o nosso jeito de funcionar. Então, se você é mais masoquista, como eu falei ontem, talvez você seja mais lento, mais processual, muito diferente de uma rígida, que é acelerada, vai no 12. Mas se você é mais masoquista, você vai ser muito bom em fazer coisas com método, com início, meio e fim, e você tem o seu valor, tem o seu recurso, e Deus vai te usar nisso. Se você é mais rígida, gosta de palco, gosta de aparecer, gosta de fazer as coisas bem feitas, se você tiver um recurso, Deus te usa também para isso. Então isso aqui é o maravilhoso. Com equilíbrio, nós somos excelentes ferramentas na mão do Senhor. É chegado o fim dos tempos, nós sabemos disso. Nós sabemos que está chegando o final e é preciso ir e fazer o que tem que ser feito, anunciar o Evangelho, anunciar Jesus, trazer as pessoas para a vida plena, não deixar as pessoas sofrendo, afastadas,
tristes nos cantos sem viver o melhor de Deus. O reino de Deus traz completude, o reino de Deus traz para as pessoas a vida plena. E eu e você somos convocados para ter essa vida plena e levar essa vida plena para as pessoas que estão nos cantos, que estão aí sem saber nem o que está acontecendo, porque estão tristes e não estão vivendo o melhor de Deus. Então o reino de Deus é chegado, ele chega para mim e transborda até as pessoas que estão perto de mim quando eu estou vivendo o meu jeito de ser com aceitação e vivendo no recurso dos meus traços. Assim eu vou ser muito útil nessa ceifa, nesse momento final, onde está tudo pronto e nós estamos aí como trabalhadores da última hora servindo ao Rei Jesus. Obrigada pela sua participação, pela sua companhia, obrigado por quem está encaminhando, falando com outras pessoas, e na segunda-feira eu espero vocês aqui falando mais sobre a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Deus te abençoe e até amanhã, até segunda.